sua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Estados de Santa Catarina e Goiás registram as primeiras mortes pelo novo coronavírus. O número de casos confirmados no país chega perto dos 3.000. Bolsonaro edita decreto e determina a reabertura de casas lotéricas e templos religiosos. E em tempos de isolamento, saiba como cancelar ou adiar viagens marcadas. E ainda nesta edição, você confere dicas para manter a rotina de atividades físicas mesmo em quarentena. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. Santa Catarina registrou a primeira morte de pessoa infectada pelo coronavírus. De acordo com o governador Carlos Moisés, a vítima é um catarinense de 86 anos e morreu em São José, na Grande Florianópolis. O paciente deu entrada no Hospital Regional de São José na última segunda-feira, conduzido por uma equipe do SAMU. O quadro clínico inicial era de desconforto respiratório, associado à piora do estado de saúde geral. De acordo com os boletins médicos, ele não teria histórico de febre e tosse, mas o teste confirmou a doença. O paciente foi mantido em isolamento respiratório, mas não resistiu. E o governo de Goiás confirmou hoje a primeira morte por coronavírus também. E esta é a primeira morte registrada na região centro-oeste do país. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a vítima é uma idosa de 66 anos que morava em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Ela era hipertensa, tinha diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e teve dengue recentemente. Já são quase 3.000 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil e o número de mortes se aproxima cada vez mais de 100. E 5 brasileiros estão entre os 17 estrangeiros que montaram acampamento em um terreno a 5 quilômetros da cidade de Sassandra, na Costa do Marfim. Eles estão impedidos de deixar o local por causa da pandemia de coronavírus. Chegaram a ter seus passaportes confiscados por autoridades locais que queriam que eles fossem a um hospital local e que os documentos só seriam devolvidos horas mais tarde. As saídas, mesmo para a compra de mantimentos, foram proibidas. Como as pessoas que estão no local são de nacionalidades variadas, a solução para cada um deverá depender das negociações com as embaixadas de seus respectivos países. E assim como esses brasileiros que estão na Costa do Marfim, o Itamaraty está tentando repatriar centenas de brasileiros que estavam fora do país e agora não conseguem retornar. Um exemplo, o grupo de brasileiros que estava no Peru e conseguiu voltar para casa após o suporte do Ministério das Relações Exteriores num avião da FAB. Os turistas ficaram isolados em Cusco depois que os voos foram proibidos por conta da Covid-19. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram nesta terça-feira do Rio de Janeiro e do Pará em direção a Cusco, no Peru, para resgatar brasileiros que estão isolados no local devido ao novo coronavírus e ao fechamento das fronteiras. Também na terça-feira, um grupo com 174 pessoas embarcou de Cusco para o Brasil e outras 141 saíram de Lima.
Os voos foram possíveis após a ação do Itamaraty com as companhias aéreas e o governo peruano. Nos últimos dias, a Embaixada do Brasil na Costa Rica conseguiu repatriar 43 brasileiros que pediram ajuda consular para retornar ao país. Também com o apoio do Itamaraty, um grupo de 100 brasileiros embarcou de Cabo Verde para Fortaleza, capital do Ceará. Pelo site do Itamaraty, é possível acessar um formulário emergencial para a prestação de auxílio consular aos brasileiros que estão no exterior e são afetados pela crise do coronavírus. E para você que está por aqui, que estava com passagem comprada e pretendia deixar o país nos próximos dias ou meses, atenção! O risco de contaminação pelo coronavírus, já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, dá aos consumidores o direito de solicitar o adiamento ou até mesmo cancelamento de passagens aéreas junto às operadoras. Confira. O fechamento de diversas fronteiras internacionais tem tornado quase impossível viajar durante os próximos meses, principalmente a lazer. Segundo a ANAC, cerca de 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos foram cancelados pelas companhias aéreas por conta da queda de demanda e da desistência dos passageiros de viajar. Daniele tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, mas o sonho vai precisar ser adiado. Mais ou menos um ano a gente começou de fato a planejar essa viagem e já estava tudo certo. A viagem é para 3 de abril e agora a gente, mediante a situação atual, com certeza a melhor decisão é ficar em casa, aguardar, para esperar tudo voltar ao normal. Quem planejava viajar este ano e já tinha as passagens compradas pode pedir o reembolso ou então o adiamento da passagem. Mas com a alta demanda, uma medida provisória foi aprovada para auxiliar as companhias aéreas e também o consumidor neste processo. É importante lembrar que existe uma medida provisória e um termo de ajustamento de conduta, que prevêem que o consumidor ele poderá utilizar essa passagem posteriormente sem nenhum ônus, pagando sem nenhum pagamento adicional e inclusive se ele comprou uma passagem com valores promocionais, ele vai poder utilizar essa passagem sem nenhum ônus adicional também, Então é uma alternativa, talvez a alternativa mais interessante para os consumidores. Agora, aqueles que quiserem o cancelamento, aí estão numa situação mais difícil, porque há uma previsão nessa medida provisória de pagamento de multa, das multas previstas lá no contrato. Então, pedir o adiamento, enfim, remarcação dessa passagem talvez seja a alternativa mais viável, mais interessante para o consumidor. Ferramentas também estão sendo disponibilizadas para ajudar o consumidor a ter segurança para resolver as questões envolvendo as passagens aéreas. No Paraná, o PROCON criou uma área específica para este tipo de reclamação. O primeiro canal de atendimento pela plataforma consumidor.gov.br. O consumidor entra na plataforma, faz o seu registro, todas as companhias aéreas estão, existem empresas também que fazem intermediação de hotéis, pacotes turísticos e passagens aéreas que participam da mesma forma. Então é uma alternativa bem interessante para o consumidor poder reclamar sem precisar sair de casa. Se eventualmente a empresa contra quem ele precisar reclamar não participar da plataforma consumidor.gov.br, existe um outro canal disponibilizado no site do PROCON Paraná. Basta que o consumidor entre no site e entre no link, faça aqui sua reclamação e ele vai poder registrar também sem problema. Nesta sexta-feira, o tempo continua instável e com pancadas de chuva a qualquer momento do dia na faixa norte do Nordeste, grande parte da região norte e no centro-oeste do Brasil. As chuvas mais intensas se concentram no litoral do Amapá e na faixa norte do Ceará. No centro-sul, o tempo permanece estável, com predomínio de sol ao longo do dia e pancadas de chuva isoladas no leste do Rio Grande do Sul. O dia começa com mínimas de 20 graus em Porto Alegre, 22 em Campo Grande e 25 em Fortaleza. À tarde, as temperaturas devem ser elevadas, com sensação de calor. Máximas de 28 graus em Florianópolis e São Paulo e 27 graus em Brasília.
E no próximo bloco, saiba como está a situação do coronavírus no mundo. Na Espanha, já são mais de 650 mortos nas últimas 24 horas. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Ao falar da situação da Covid-19 em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou a importância de pensar também neste momento na situação econômica do país. Em coletiva nesta quarta-feira, o ministro Luiz Henrique Mandetta explicou a necessidade de uma atuação organizada para a adoção de quarentena. Segundo ele, a paralisação das atividades deve levar em consideração o número de casos e as diversidades regionais. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. O ministro também destacou a importância da manutenção da atividade econômica no Brasil, que também tem impactos sobre o atendimento de saúde, e disse que as soluções neste momento têm de ser pensadas sem prejudicar o abastecimento do país e o funcionamento dos serviços essenciais. Estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. Mas quando nós vemos que determinadas medidas colocam em risco também, vocês ouviram aqui várias vezes a gente falar, não consigo chegar à vacina porque não tem mais o avião, não consigo produzir o ventilador porque o funcionário não chega na firma de ventilador, não consigo fazer determinada coisa por causa disso ou daquilo. Todas essas situações, quando vai se fazer um procedimento desse, elas têm que estar muito bem pactuadas. Para o ministro, o foco neste momento será em 3 frentes: ciência, atenção, monitoramento e operacional. O Ministério da Saúde também anunciou que vai permitir o uso do remédio da malária, o hidróxido de cloroquina, no tratamento dos casos mais graves da doença. 3.400.000 unidades do medicamento serão distribuídas aos estados nos próximos dias. Mas fica o alerta: ninguém deve utilizar a medicação sem monitoramento. O uso deverá ficar a cargo do profissional de saúde. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O governo federal editou o decreto de atividades essenciais que podem funcionar durante o estado de calamidade. Templos religiosos e casas lotéricas ganham direito agora de funcionamento com o edital. Nosso jornalista Ricardo Vieira traz de casa as informações. Uma boa noite para você, Ricardo. Exatamente, Thaís. Uma boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o Mundial News. O decreto com ampliação aí da lista, ela foi publicada no Diário Oficial da União na manhã desta quinta-feira. A outra lista, na semana passada, também foi por decreto. Vale lembrar que quando é por decreto tem efeito imediato, não é necessário a aprovação do Congresso Nacional. E pelos textos, são serviços de atividades essenciais, aqueles indispensáveis ao atendimento
de necessidades da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, Thaís, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde e também a segurança da população. Além das lotéricas e igrejas, o governo incluiu também nesta categoria a fiscalização do trabalho, né? Atividades e pesquisas também relacionadas à pandemia aí do Covid-19 e as atividades jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas aí à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos. Em uma publicação nas redes, o decreto diz que as atividades religiosas de qualquer natureza são incluídas nas atividades essenciais e devem funcionar de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. É com você, Thaís. Tá certo, obrigada, Ricardo, pelas informações. E agora é hora de saber quais são as notícias do mundo hoje. Confira no Giro Mundial. Os Estados Unidos ofereceram hoje uma recompensa de até 15 milhões de dólares por qualquer informação que permita a prisão do venezuelano Nicolás Maduro. O político do país latino-americano é acusado de narcoterrorismo pela justiça norte-americana. O secretário de governo estadunidense afirmou que uma recompensa de 10 milhões de dólares deve ser oferecida a quem ajudar a prender ou localizar pessoas próximas ao líder socialista. A Espanha registrou mais de 650 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o número de óbitos causado pelo novo coronavírus chegou a mais de 4 mil. O país fica apenas atrás da Itália no número de mortes. 56 mil pessoas testaram positivo para o Covid-19 no país espanhol e mais de 3.700 estão internadas em UTIs. De ontem para hoje, 8.800 casos foram confirmados. Para controlar a pandemia, os hospitais têm operado com sua capacidade máxima. O isolamento social continua em todo o país. Os hospitais públicos de Londres enfrentam o tsunami contínuo de pacientes de coronavírus, apesar de um grande aumento nas últimas semanas na capacidade de receber pacientes em unidades de terapia intensiva. Os hospitais da capital registram também um grande número de pessoas que necessitam de cuidados básicos. O Reino Unido já registrou 10 mil casos de infecção pelo Covid-19 e mais de 460 mortes. O número de infectados pelo Covid-19 nos Estados Unidos aumentou nas últimas 24 horas, fazendo com que o país ultrapassasse a Espanha. O número de mortos pelo vírus também aumentou e passou de 1.000. A maior parte das mortes foi registrada em Nova York. A cidade adotou medidas restritivas drásticas para conter a disseminação do vírus. Restaurantes, bares, museus e shows à Broadway foram fechados. O Senado norte-americano aprovou o pacote de estímulos de 2 trilhões de dólares para aliviar as consequências da pandemia sobre a economia do país. O plano deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde. O número de infectados pelo novo coronavírus ao redor do planeta chegou a 500 mil. Mais de 22 mil pessoas já morreram em decorrências de complicações com a doença. Embora o número de infectados seja grande, mais de 112 mil pessoas se recuperaram. O diretor da OMS disse que há sinais encorajadores de desaceleração da pandemia. No mundo, já são 3 bilhões de pessoas em isolamento social. O Ministério da Saúde da Coreia do Sul prometeu adotar tolerância zero na entrada de pessoas no país. Os estrangeiros de países muito afetados pelo Covid-19 serão deportados. Os cidadãos coreanos que não respeitarem a quarentena obrigatória de 2 semanas devem ser denunciados à polícia, com a possibilidade de prisão por 1 ano. Além das penas previstas, quem descumprir a regra deve perder o apoio financeiro aportado pelo governo. No país asiático, já foram registrados mais de 9 mil casos e centenas de mortes.
Outros países também estão adotando medidas protetivas para evitar a propagação do novo coronavírus. A fronteira terrestre entre o Paraguai e o Brasil está com mais um obstáculo para restringir a circulação de pessoas entre os dois países. O exército paraguaio colocou arame farpado nas barreiras feitas semana passada por moradores. O arame integra mais uma ação de fechamento das fronteiras do Paraguai determinada pelo governo. Em contrapartida aos outros países que estão em isolamento social, a vida começou a voltar à normalidade na província chinesa de Hubei, berço da pandemia do Covid-19. Entretanto, os moradores acreditam que o novo coronavírus continua sendo um perigo. Desde o surgimento do vírus em dezembro, 3.000 pessoas foram contaminadas e 125 morreram. Mesmo com a liberação para a circulação, cartazes orientam a população que a pandemia não chegou ao fim. Hoje, os líderes das maiores economias do mundo, o G20, se encontraram de forma virtual para discutir sobre as medidas que devem ser adotadas por conta do novo coronavírus. Foi acordado entre todos os mandatários que 5 trilhões de dólares deve ser injetado na economia global. Outro acordo firmado foi o de um maior investimento em pesquisa para que se encontre uma vacina contra a doença. A reunião dos G20 foi presidida pelo rei da Arábia Saudita. Fechando o giro mundial, nas últimas semanas a Itália teve poucos motivos para otimismo. O país, que é o mais afetado pela pandemia de coronavírus, teve um motivo para ter esperança. Uma mulher de 95 anos se recuperou da doença e conseguiu romper o pessimismo que abalava o país europeu. A idosa, hospitalizada no dia 5 de março, recebeu alta nessa semana. E no próximo bloco, veja como manter as atividades físicas em dia, mesmo em período de quarentena. Já já. Você já ouviu falar em testes públicos de segurança da urna eletrônica? Não, o que é isso? Sim, isso é feito antes das eleições. Não, tem isso? Não, nunca ouvi falar. Já ouvi falar sim. E quem você acha que pode participar desses testes públicos de segurança? Eu posso participar? A todos os brasileiros maiores de 18 anos. Pessoas idôneas e maiores de idade. Brasileiros maiores de 18 anos. Pois é, acertou quem disse qualquer um de nós, brasileiro maior de 18 anos. Acesse o site da Justiça Eleitoral para saber mais e fazer parte você também da turma da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Conmebol marcou uma audiência para julgar as expulsões do Grêmio na Libertadores e, claro, por videoconferência. Marina Protasiewicz traz as informações. Uma boa noite para você, Marina. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Olha, embora as principais competições esportivas do país estejam paralisadas, alguns tribunais de justiça não estão parando. É o caso da Comissão Disciplinar da Conmebol, que tem tentado agendar as audiências para julgamentos nesse período de isolamento social. Mas a gente sabe que a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas não saiam de casa e que não tenham contatos, não estejam aglomeradas em locais fechados. E por isso, a comissão da Conmebol decidiu fazer a audiência que vai julgar aquela partida do Grenal único, né? O primeiro Grenal que aconteceu na Libertadores, que teve 8 jogadores expulsos e terminou em 0-0. Esse Grenal vai precisar ser julgado por conta das expulsões e essa comissão da Conmebol vai realizar essa audiência na próxima segunda-feira. E como eles vão realizar? Por meio de videoconferência. Eles vão utilizar esse recurso da internet para respeitar o isolamento social e tanto o advogado do Internacional quanto o advogado do Grêmio vão poder participar dessa audiência para defender os 8 jogadores, né? O PP, o Moisés, o Luciano, Caio Henrique, Paulo Miranda, Edenilson, Vitor Cuesta e o Bruno Praxedes foram expulsos nessa partida e devem cumprir a suspensão. Nessa audiência vai ser julgado se a punição deles vai
vai ser de uma partida ou então de até 5 jogos. Definindo isso, eles podem começar a cumprir essa suspensão de imediato quando a Libertadores voltar a ocorrer. Ainda não tem data prevista por conta desse isolamento por causa da pandemia do coronavírus. Um jeito diferente aí, né, Thaís, para não parar os trabalhos também da Justiça Desportiva e tentar adiantar o que for possível nesse momento de quarentena. Uma boa noite para você. Tá certo, Marina, obrigada pelas informações. E falando ainda com notícias, né, relacionadas ao esporte, a pandemia de coronavírus impôs uma nova restrição para os brasileiros, ficar dentro de casa. Com essa nova dinâmica de academias fechadas e de isolamento social, como manter a rotina de fazer exercícios físicos? E será que ela deve ser mantida ou apenas pausada até que tudo volte ao normal? Confira na reportagem. Com a quarentena e todo mundo em casa, a tendência é que a gente queira ficar mais tranquilo e talvez mudar a rotina. Só que a recomendação do Ministério da Saúde é clara. É preciso ficar em casa sim, mas manter uma atividade física e também uma alimentação saudável para ajudar a prevenir o coronavírus. A atividade física traz alguns benefícios. Ela previne doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e também traz outros benefícios, como ajudando no controle de peso, ajuda na circulação de sangue, no bem-estar físico e mental. Se você já faz alguma modalidade, já pratica alguma arte marcial, continue fazendo ela, não deixe de fazer. Hoje quase todos os professores estão passando os treinos pela internet. Mantenha a intensidade que você já fazia e o número de treinos. Por causa do isolamento social, o jeito é adaptar os treinos e as redes sociais têm sido aliadas neste momento. Mas é importante tomar alguns cuidados. Eu acho muito importante hoje a gente saber filtrar as informações que chegam até a gente. Principalmente no Instagram, a gente vê muitas pessoas postando vídeos de treino e dicas de treino, mas vamos tentar procurar por quem realmente é profissional da área de educação física, que vai te trazer um treino que seja benéfico para você e que não te traga nenhum problema posterior. Este professor de educação física tem usado as mídias sociais para oferecer treinos gratuitos todos os dias, orientando os alunos à distância e ajudando aqueles que querem se movimentar. A primeira coisa que eu pensei com essa nossa quarentena, os horários que eu trabalharia, porque eu dou aula de personal, dou aula de corrida e dou aula de spinning. Os horários que eu dou aula de spinning, que são segundas, quartas e sextas às 19 horas, eu resolvi fazer lives com treinamento funcional, treinamento curtinho de 20 minutos. O objetivo principal agora é saúde e qualidade de vida, é cuidarmos do nosso sistema imune. É comprovado cientificamente há muito tempo já que a atividade de baixa e moderada intensidade é específica, é importantíssima para a manutenção do nosso sistema imune. Uma toalha ou um colchonete e também uma garrafa d'água podem auxiliar, mas o importante mesmo é se movimentar. Só fica parado quem quer e não esqueça da sua alimentação, da sua hidratação, se movimentar e também do seu sono. Todas essas 4 coisas em conjunto, de uma maneira correta, moderada, você vai cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida e vai manter o seu sistema imune totalmente ok. E o Mundial News hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite de quinta-feira. Amanhã tem mais notícias no Mundial News. Até!